Um outro assunto: após José Múcio Monteiro dizer que pretende sair do governo, o presidente pediu para que o ministro da Defesa segure a onda e permaneça no governo. José Múcio tem dito há algum tempo que está cansado e quer cuidar dos netos. O ministro da Defesa é conhecido por construir pontes políticas e o governo tem observado que militares estão preocupados com sucessivos cortes de despesas nas Forças Armadas. É importante lembrar que o governo enviou para o Congresso Nacional na última terça-feira um projeto de lei que fixa a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares a partir do ano de 2032. Você, Dávila, o anúncio de José Múcio Monteiro e a reação do presidente da República, que teria dito: Múcio, tudo bem, eu até compreendo, mas segura a onda, agora não. Não dá para segurar a onda, Canhato. José Múcio Monteiro tem o pior cargo na esplanada dos ministérios, que é manter uma relação boa com os militares, com um governo que não tem nenhuma vontade de manter boas relações com os militares. Aliás, que só trata mal as Forças Armadas. É muito difícil estar nesse cargo. Você só tem má notícia para dar. E a pior coisa que você pode ser é pombo-correio de má notícia. É isso que o coitado do ministro Múcio é. Por isso que ele quer pegar o boné e ir embora. Está correto. A chance é se colocar, como ele vem recomendando, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quem sabe que o vice-presidente da República tenha mais poder para lidar melhor com os militares. Eu duvido, porque a mudança de mentalidade tem de partir do presidente da República e da sua visão errada do papel das Forças Armadas. Pois é, Cristiano Beraldo, eu fico imaginando a pressão que José Múcio Monteiro deve sofrer de muitos militares que reclamam das propostas do governo para alterar as regras de aposentadoria. Talvez ele tenha feito a reflexão: eu não vou segurar esse rojão, não. Vou pegar o boné e, vou curtir com os netos, né? Mas é mais do que isso, né, Canhato? Porque a gente tem que olhar as coisas na perspectiva que elas aconteceram. Primeiro, lembrar o seguinte: esse tipo de atividade, né, ser um ministro, você pode ter grandes conquistas. A sua recompensa não é como na iniciativa privada, que você recebe um bônus, você tem lá um estímulo financeiro para se superar e tal. Você, numa posição como a do ministro Múcio, você simplesmente está ali pelo seu ideal, pelo seu compromisso com o seu país e enfrenta-se esses desafios da posição de ministro motivado por uma realização pessoal. Bom, o ministro Múcio foi deputado, foi ministro do Tribunal de Contas da União, se aposentou e agora é ministro da Defesa e foi chamado para ser ministro da Defesa num momento dificílimo, aonde o governo eleito estava com receio dos efeitos de manifestações de pessoas, de populares, que aconteciam nas portas dos quartéis. Múcio foi o primeiro nomeado do ministério do que viria a ser o governo Lula. E o seu trabalho era justamente desatar o nó, ter certeza de que os militares não apresentariam um risco para a posse e condução do novo governo. José Múcio conseguiu cumprir essa missão de forma exemplar. A situação nos quartéis foi resolvida, as pessoas se deram conta de que nada aconteceria de diferente no Brasil. Os militares continuaram, os militares, eu digo como instituição, continuaram comprometidos com o seu papel constitucional. O novo governo tomou posse e a vida continuou. Mas teve o 8 de janeiro de 2023. Os militares não tiveram absolutamente nada a ver com isso e a gente pode voltar a esse tema em um momento mais oportuno, mas aquilo ali, no fundo, pessoas não armadas e tal, não representaram um risco que exigia uma intervenção militar, não foi nada daquilo. Enfim, José Múcio, desde então, depois de ter conseguido resolver esta equação, tem sido, como disse o Dávila, o portador de más notícias para os militares. Não há nenhum benefício que esse governo queira oferecer para os militares, sequer em termos
de relação, de incentivo, de respeito, de dar condições para que as Forças Armadas brasileiras desempenhem de forma adequada a sua missão constitucional. Ao contrário, todo dia é um tapa na cara das Forças Armadas. A gente tem que se perguntar, José Múcio está ganhando o quê com isso? Faz muito bem ele de ir embora com um governo irresponsável fiscalmente, que não consegue colocar o país em ordem, não consegue ter um bom desempenho econômico, não consegue sequer tratar com respeito às Forças Armadas. Eu acho que José Múcio, indo embora, dará o exemplo de que não compactua com esse tipo de coisa simplesmente para ter um carguinho ali e posar de bacana com um papel de ministro. Você, Mota, o pedido de José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ao presidente Lula, desejo de sair do cargo de ministro, deixar a administração pública para curtir a aposentadoria, curtir os netos, enfim. Tudo isso em meio a uma relação turbulenta das Forças Armadas com o governo, principalmente por conta do projeto de alteração do regime de aposentadoria dos militares. O cargo mais difícil desse governo deve ser o de ministro da Fazenda. O segundo mais difícil deve ser o de ministro da Defesa. O atual ministro tem uma excelente reputação, mas os desafios que ele enfrenta são grandes demais. Os orçamentos das Forças Armadas estão sempre sendo reduzidos, planeja-se mudança na aposentadoria dos militares, e a gente não pode deixar de dizer, vários militares, inclusive de alta patente, estão sendo investigados, processados e presos. Parece que aqueles que têm a missão de defender o país estão precisando de alguém que os defenda. Agora, o ministro Fernando Haddad disse ontem que o projeto de lei que prevê alteração no regramento para as aposentadorias dos militares não deve ser votado esse ano. Só para a gente arrematar, fechar, Dávila, quais são as perspectivas para o novo ministro caso essa negociação com o presidente Lula seja efetivada? Você mencionou a ideia, o projeto de colocar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Talvez seja melhor, diante dos últimos acontecimentos, que não seja um militar a comandar a pasta, ou você particularmente entende que é preciso colocar um militar para comandar a pasta da defesa, Dávila? É difícil aceitar um cargo quando há uma assimetria entre a postura do presidente da República e o papel das Forças Armadas. Esse é o problema. Então não tem... Esse é um cargo que é uma bomba, ou seja, vai sentar nesse cargo e só vai dar má notícia, porque não tem nenhuma atitude do governo, esforço do governo em tratar as Forças Armadas como uma instituição de Estado responsável por garantir a ordem, a defesa do país e a defesa da democracia. Aliás, toda vez que gente do governo se pronuncia, é dizendo que os militares estão ali envolvidos em golpe de Estado e tentam usar maus comportamentos individuais e transferir aquilo para a imagem da instituição. Então só tem isso, cortar o investimento das Forças Armadas, querem mexer na aposentadoria e ainda trata mal a instituição, fica difícil sentar nessa cadeira. Por isso que eu acho que ninguém vai aceitar essa cadeira e aí vai sobrar para o vice-presidente da República, que não pode recusar um apelo do presidente da República.